Pastor Caio, gente muito qualificada faz críticas ferozes a segmentos evangélicos e, sobretudo, a esse processo de mercantilização. E atribui essa mercantilização, a esse comércio da fé, ao fato de que a legislação brasileira permite isenções e até renúncia fiscal. Qual é o seu ponto de vista sobre esta forma de entender o processo? Eu não digo que ele seja o único, mas ele estimula. Não está longe de ser o estímulo mais forte, porque existem 1000 modos de se lavar dinheiro numa igreja com isenção ou sem isenção. De modo que a isenção facilita, estimula, é um adendo à lavagem, é uma facilitação a mais. Existem grupos sinceros, honestos, que são, infelizmente, hoje em dia já poucos, que no passado, quando se criou, ou as isenções foram propostas e, enfim, legisladas desse modo, é porque, em geral, se estava lidando com grupos de filantropia, de misericórdia, de assistência à necessidade humana. Foi por essa razão. Mas isso passou. Esse tempo acabou faz muito tempo, infelizmente. Então, por exemplo, olha que todo mundo me conhece a vida inteira, conhece as minhas posições. Alguém se aproximar de mim e fazer uma proposta do tipo lave dinheiro para mim, o cara tem que ter uma ousadia extraordinária. Mas eu, com todas as minhas opiniões publicadas a vida inteira, desde sempre, com meu modo manifesto, de forma franca, de certa forma, espanto esse tipo de aproximação da minha vida, graças a Deus, a existência inteira. Já fui objeto de propostas do tipo, olha, fique aqui com a gente nos Estados Unidos, nós vamos colocar o senhor num templo para 3.000 pessoas que nós compramos aqui em Boynton Beach, com estacionamento para centenas de carros. Vamos colocar o senhor em rede nacional de televisão da costa leste a oeste, no país inteiro. A única coisa que a gente quer é que o senhor lave um dinheiro para nós, o senhor fica com 30%, devolve o resto. Foi nos Estados Unidos da América, onde a fiscalização é muito mais séria. E você veja a cara de pau. Neste país, a mesma coisa já me aconteceu algumas 6, 5, talvez 7 vezes. Nesse nível de explicitude, de insinuações, toda hora. Agora, imagine o que está acontecendo por aí. Aqui mesmo, nesta cidade, de onde eu falo agora, neste momento, eu sei de pessoas que são riquíssimas e que têm igrejas, 15 igrejas, 20 igrejas, 22, 25, só para esta finalidade. São lavanderias. A isenção é uma contribuição a essa factualidade, apenas isso. Pastor Caio, até pela existência desse tipo de comportamento comercial relacionado à fé, muita gente não acredita em Deus e nega mesmo a sua existência. E quase sempre o argumento é de que Deus não existe, porque, afinal de contas, tem tanta guerra, não é? Temos aqui a desgraça humana dos refugiados na Europa. O que você diria para essas pessoas que não acreditam na existência de Deus? Não, em primeiro lugar, eu quero concordar com a afirmação da pessoa acerca do fato, e é bom que você faça a distinção sobre isto, acerca do fato de que Deus não existe. Eu realmente creio que Deus não existe. Quem existe sou eu. Eu existo. Deus não existe. Existe o universo.
existem os multiversos. Existe tudo o que pode ser verificável e existe o existente transverificável, mas que faz parte, no mínimo, de uma equação matemática que fecha. Boa parte das coisas que a gente veio a descobrir, antes de descobri-las, nós as matematizamos de maneira exata, de tal modo que as encontramos, porque elas eram existentes como possibilidade. Mas Deus não é existente como possibilidade. Deus é impossível. Deus não é possível. O possível é o existente. O impossível é inexistente. Por isso, o que existe é o material com o qual a ciência trabalha. Por exemplo, a física. Ela só pode ser ciência se ela trabalhar com aquilo que possa, enfim, para além de uma teoria, ser materializável, como o bóson de Higgs, que existiu como uma possibilidade teórica há muito tempo, só encontrou seu caminho de verificabilidade e factualidade há muito pouco tempo atrás. No entanto, o bóson de Higgs existe. Deus não. Deus nunca será provado. Porque o Deus provado é coisa. O Deus provado é um ente. O Deus provado é uma criatura. O Deus provado é uma finitude. O Deus provado é verificável. A verificabilidade de qualquer coisa a torna objetica. Se é objeto, é existente. Se é existente, não é Deus, porque para ser Deus tem que ser. Não pode existir. O que existe é o que dele procede. Ele é. Mas ele nunca foi visto e nunca será visto. Isso está afirmado na Escritura. Ele é aquele a quem nunca ninguém jamais viu e nem verá. Agora, a razão pela qual algumas pessoas não creem e que supostamente se estriba em algumas alegações desse tipo que você aventou, em geral, calamidades, especialmente como você ilustrou, duas delas, e duas que têm a ver exclusivamente com o que existe, não com aquele que é e não existe, que é Deus. Guerras. Onde foi que você viu Deus sair à guerra? Eu vou à guerra. Nós vamos à guerra. Nossas guerras são produzidas pelos nossos tesões, pelas nossas taras, pelas nossas volúpias, pelos nossos desejos, pelas nossas compulsões, pela nossa vontade onipotente, ou pelo desejo caprichoso do poder. Por essa razão que a gente vai às guerras, que os homens guerreiam. A fome ou os campos de refugiados são produções humanas. A natureza tem sido pródiga, a natureza sempre é farta. A natureza sempre vence. A natureza sempre floresce. A natureza sempre frutifica. A natureza sempre se resolve. A natureza é sempre cheia de abundante graça e soluções. Nós é que somos os interventores. Nós é que cortamos o fluxo. Nós é que pomos o garrote. Nós é que estrangulamos a vida. Nós é que somos os invasores alienígenas perversos. Nós é que criamos os aparatos. Nós é que desenvolvemos a inteligência para depois aplicá-la no controle, na manipulação, na indução, na guerra, que produz fome, que produz morte. E depois perguntamos, por quê, ó Deus? Vá se danar.